bem entusiasmadas aí com um número de participantes bastante expressivo, né, para participar aqui da apresentação dos nossos estudantes, juntamente com Franciele. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a Deise, é um especial, né? A Deise e Del, minha companheira hoje. A todos os estudantes, a todos os supervisores, os orientadores, né, que estão aqui, orientadores e orientadoras, né, que estão aqui, e antecipando também essa expectativa, né, de que teremos aqui um bom trabalho. E Del, sinta-se à vontade aí para chamar o primeiro grupo. Ok, se você quiser começar, e aí eu chamo os dois últimos. Tudo bem. Estamos Obrigada. combinando aqui ao vivo, viu? Isso. Pois muito bem, então a gente convida o primeiro grupo, né, que é sobre ressignificando o Teorema de Pitágoras. Sintam-se à vontade para se apresentar aqui. Deixa eu só questionar aqui, Keline, você vai continuar marcando o tempo aqui no chat também? Boa tarde, sim, professora. Você continua marcando o tempo. Tá. Aí o combinado é que quando tem 2 minutos você avisa, é isso? Só para deixar as regras Eu aqui aviso claras. quando está em 5 minutos para encerrar e quando está em 2. Aí, por acaso alguém não terminar, não precisa parar a apresentação, pode continuar, certo? Mais 1 ou 2 minutinhos a gente tem ainda, né, de tempinho. Ok, agora sim, então eu convido, né, Francisco, Alexander, Daiane, Antônio, Agnes, Claudilene e Carlos Alex. Bom, boa tarde a todos. Desde já é um prazer estar aqui com vocês, apresentando, né, o nosso trabalho. Eu vou iniciar compartilhando a tela, logo em seguida o colega irá dar continuidade, o Antônio. Só um minutinho enquanto eu compartilho a tela. Já estão visualizando? Ainda não, Daiane. Só um momento. Agora sim? Ainda não, pelo menos para mim não está aparecendo. Não sei se para alguém aparece. Ainda não. Não. Para mim está mostrando que eu estou compartilhando. Agora sim, Daiane. Tá? Certo. Só falta colocar em modo de apresentação. Uhum. Então, só mais uma vez, né, enfatizando que o nosso trabalho é intitulado Ressignificando o Teorema de Pitágoras, uma investigação acerca dos saberes dos alunos. Então, é um trabalho, né, criado com base em uma oficina realizada pelo PIBID. Nós somos do curso de Licenciatura em Matemática, do Campus 4, e nós temos como coordenadora do projeto, coordenadoras, né, as professoras Claudilene e Agnes, como supervisor da escola Carlos Alex, e o trabalho foi desenvolvido por nós, alunos pibidianos, Alexander, Antônio, Francisco e eu, Daiane, certo? Então, nós, como eu já enfatizei, realizamos uma oficina pedagógica, tendo em vista que as aulas, em decorrência da pandemia, está remotamente, atualmente, né, agora recentemente, que elas estão no ensino híbrido, porém, nós vamos enfocar a nossa oficina, que foi realizada ainda durante o período em que as aulas estavam remotamente. Então, o nosso trabalho, ele está inserido justamente no eixo temático do ensino e aprendizagem na educação matemática,
tendo em vista que nós realizamos a nossa oficina nas aulas de matemática, já que somos alunos de tal licenciatura, certo? Mas foi uma oficina que teve como objetivo não apenas repassar conteúdo para alunos do ensino médio, visto que foi realizada com cerca de 83 alunos das turmas do terceiro ano, né, do ensino médio, da escola no qual o PIBID atua, né, Campus 4, que é na Escola Integral Senador Rui Carneiro, situada no município de Mamanguape. Eu imagino que Daiane deva ter perdido, né, conexão com a internet. Idel, a gente espera ela retornar. Eu estou aqui para continuar. Se você estiver pronto, Antônio, fique à vontade. Deixa só eu compartilhar a tela. Eu imagino o nervoso que ela deve estar sentindo nesse momento lá, né? Sem internet. Não foi a tela certa. Pronto, posso continuar? Por favor, Antônio. Eu sou Antônio Ribeiro. Como Daiane já tinha iniciado, esse artigo, essa oficina foi realizada na escola do Senador Rui Carneiro, da cidade de Mamanguape, e ela foi uma oficina para ver como andava o entendimento dos alunos a respeito do Teorema de Pitágoras. A oficina foi realizada no terceiro ano do ensino médio, e é um assunto que os alunos já deveriam saber, que eles já viram desde o nono ano. Então, já teoricamente, eles já deveriam estar por dentro do assunto, certo? E nós, na oficina, nós realizamos um quiz para ver como andava um quiz animado que a gente fez na hora lá, como uma competição, para saber quem respondia mais rápido questões do Teorema de Pitágoras. E no decorrer, foi um quiz, perguntas e respostas com o formulário do Google, para depois da apresentação, para a gente ver se os alunos assimilaram alguma coisa. Nós tivemos muita dificuldade com a idealização, com a implementação dessa oficina de forma remota, porque a oficina tinha que manipular alguns objetos, algumas coisas, e fica um pouco difícil da gente, através das câmeras, e às vezes a gente na direita, o aluno vê na esquerda, e da parte de geometria é um pouco complicado. Os alunos tinham, no início, quando a gente fez o levantamento, nós vimos que os alunos já tinham dificuldade com a identificação do triângulo, o que era cateto, o que era hipotenusa, e isso era uma coisa bem evidente. Também o objetivo da oficina era fazer com que eles pudessem identificar o triângulo, ver que aquilo era um triângulo retângulo, que poderia utilizar Pitágoras, e também saber o que diz o Teorema de Pitágoras e como pode desenrolar, e em quais aplicações a gente também
utilizou isso através de alguns exemplos da vida real, e onde é que eles poderiam ver isso no cotidiano deles. Trazemos aqui um pouco do referencial teórico, que Bastian sugere que o processo de ensino-aprendizagem do Teorema de Pitágoras, ele ressalta que o trabalho, que tem que haver a prática para a gente conseguir fazer com que os alunos entendam melhor o assunto, certo? Nós utilizamos a metodologia, uma pesquisa qualitativa, também a atividade para demonstrar o Teorema de Pitágoras, e aplicamos o quiz e um formulário para saber acerca das aprendizagens dos alunos, antes e durante e depois da oficina, certo? Um pouco sobre os resultados e discussões. Nós, basicamente, nós nos preparamos e enviamos previamente para o professor uma folha, ele imprimiu lá, para ele recortar quadrados amarelos e vermelhos. 16 amarelos e 9 vermelhos. E com isso a gente iria mostrar para os alunos como o que era o cateto, a hipotenusa, e como a soma do quadrado dos catetos dava o quadrado da hipotenusa. E foi uma dificuldade tremenda a gente conseguir dizer, bota esse quadradinho aqui, bota esse quadradinho ali. E os alunos em casa, eles davam um vento e os papéis tudo voavam, mas no final foi bem gratificante, certo? Uma das questões do quiz, nós perguntamos se a metodologia que a gente utilizou para explicar como é que se dá o teorema, ele contribuiu ou não para o entendimento. E nós vimos que 96,6% dos alunos disseram que sim, que depois daquilo ali, eles conseguiram entender melhor o Teorema de Pitágoras. Outra questão que diz respeito ao que é o Teorema de Pitágoras. E nós tivemos quase 70% dos alunos que acertaram a questão depois depois da oficina. Agora, um pouco sobre a fórmula do Teorema de Pitágoras, que seria o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E no início, a gente falando a respeito da oficina, eles estavam todos complicados, sem conseguir visualizar a fórmula, sem conseguir identificar. E ao final, vimos que quase 80% dos alunos já estavam em mente como é que era, pelo menos, a fórmula. Certo? Outra questão foi essa daqui, perguntando qual das alternativas representava a relação correta entre os lados do triângulo. E mais uma vez, quase 70% da turma conseguiu acertar a questão, certo? Nas considerações finais, o presente trabalho teve como objetivo investigar os saberes dos alunos sobre o Teorema de Pitágoras, e ao final da oficina foi possível observar que ela possibilitou um entendimento melhor a respeito do teorema. E em outras palavras, foi realmente gratificante e surpreendente como alguns alunos, ao final, que quando do desenrolar da oficina, que nós pegamos todas as áreas dos lados do cateto e chegamos ao resultado da área da hipotenusa, da área do lado da hipotenusa, os alunos ficaram bestas. Não, mas como eles achavam que os quadros não iam ser suficientes, ou ia sobrar. E no final eles viram, então é assim. Então é por isso que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí foi bem engraçado. E a gente não revelou, né? A gente não foi decorrendo a oficina, não, pega esse quadradinho, tira daqui e bota ali, tira aqui e faça isso. E ele fazia, não, professor, vai sobrar quadrado, então vai faltar quadrado, não vai dar não. E esses outros aqui, é para fazer o quê? Não era para ter mais não. E ao final foi bem divertido, foi bem engraçado, e eles conseguiram assimilar bem o conteúdo
a partir da oficina. Gostaríamos de agradecer a CAPES, o PIBID, ao UFPB, aos nossos coordenadores, Claudilene e Agnes, ao professor Carlos Alex, aos companheiros pibidianos aqui de matemática do Litoral Norte, da UFPB, e também ao professor da disciplina, que nos ofereceu a aula e foi bem parceiro com a gente, que infelizmente não está aqui entre nós por motivo ter sido levado por essa pandemia infeliz, mas seguimos lutando e foi isso. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Antônio. Quero, então, me solidarizar, né, com o grupo que acabou perdendo, né, um integrante, uma família que perdeu, né, um integrante também, enfim, entre tantos outros, né, que a gente teve aqui. É interessante como a pandemia tem sido marcada, né, de diversas formas durante o dia todo de hoje, né, quem está acompanhando as apresentações do PIBID e da EP está vendo como frequentemente a gente está falando sobre ferramentas de ensino, né, mas a pandemia também nos marca a partir desse lado afetivo também, né, das pessoas que nos deixam, né, de forma tão precoce. Mas ainda assim, então, parabenizar, né, o grupo pela apresentação. Eu confesso que quando eu li o resumo, eu não entendi o que eram essas folhas, né, que vocês falam blocos de papel no resumo, né, e o desenho. E aí eu ficava pensando, mas que blocos de papel são esses? Eles enviaram blocos de papel para os alunos manipularam, então no resumo realmente não estava claro, né? E agora com a tua apresentação, enxergando, né, o trabalho que foi feito, fica mais claro, né, o que foi feito. E aí eu quero aproveitar aqui só uma questão simples. No começo da apresentação, Daiane falou de 83 alunos, né? Foram todos ao mesmo tempo, é isso? Ou a oficina foi repetida para as turmas diferentes? Não, foram todos ao mesmo tempo. Esse aí foi o número máximo de alunos, porque eles entram e saem, e porque como estava remoto e está dividida, tem turma A, B, C na escola, mas como era remoto, era todo mundo junto. Aí eles estavam misturados, para a gente foi no momento só. Foi no momento só. Isso foi o máximo dos alunos, que eles tinham uns que entram, saem, outros participam mais, outros menos, mas ficou mais ou menos com 60 alunos em média durante o tempo. Então, quero prestar minha solidariedade, né, e dizer do baque que né, cada momento a gente se depara com essas tristezas, né, com tantas perdas e nos alerta aí para o que virá ainda, né, a pandemia não acabou, quer dizer, o coronavírus ainda está muito presente e aí a gente agora que se encaminha para uma atividade, né, a possibilidade do semestre presencial, fica com todas essas ressalvas aí, com todos esses sentimentos presentes e muito dolorosos. Bom, quero parabenizar a apresentação, né? Acho que vocês conseguiram fazer de forma bem interessante, é uma atividade muito bonita, né? Pelo jeito, envolvente. E aí queria só sugerir, né, que padronizasse, porque hora está pesquisa, no resumo, hora está pesquisa, hora está oficina, e aí eu acho que é importante destacar o que realmente foi feito, né? Mas quero parabenizar e dizer da importância disso, né, para vocês, mas também para a escola, para os estudantes. Então, era mais esse momento mesmo de estar junto e de dizer da importância de tudo isso. Obrigado. E ficou blocos, né? Na verdade, deveriam ser quadradinhos de papel, no quadrados. Representava blocos, mas na prática eram quadrados.
Obrigado, viu, pessoal, pelas contribuições. Agradeço, então, a Antônio pela apresentação, né? Daiane também, né, pelo início da apresentação. E parabenizo também aos demais colegas, né, aqui do PIBID lá do CFE. Ela falou aqui agora, disse que ela fez a apresentação todinha e não notou que tinha caído. Nossa Senhora! Mas deu certo. Vale a experiência, né? Vale a experiência. Obrigado, pessoal. Pois um abraço para ela, então. A gente chama, então, agora o segundo grupo, né, dessa sessão, que é aproximações teórico-pedagógicas no ensino remoto de evolução biológica. Então, são os autores, né, Raquel, Janilma, Lucas, Laura e a professora Eliette. Sintam-se à vontade aqui para compartilhar o trabalho. Olá, boa tarde. Boa Quem vai tarde. apresentar o trabalho vai ser eu, Lucas. Tá? Deixa eu só apresentar aqui. Já está todo mundo bem? Então, o nosso trabalho é as aproximações teórico-pedagógicas no ensino de evolução biológica. É feito por Raquel, Janilma, eu, a professora Laura como preceptora e a professora Eliette como orientadora. Né? Então, primeiro, né, o que é um pouco sobre o programa da residência pedagógica e os seus objetivos, que é justamente inserir os estudantes de licenciatura nas escolas, né? Então você tem essa imersão no campo pedagógico, na prática pedagógica, então, e tem uma contribuição dos dois lados, né? No lado da universidade, os alunos têm os teóricos, os estudos que estão levando esses estudos para a escola, né? E então você ganha, os alunos, os estudantes ganham, porque tem a chance de ver como esses teóricos funcionam ali na prática, e a escola também acaba ganhando, né, por ter essa oportunidade, né? Tanto que a residência pedagógica também, às vezes, ela acaba valendo como uma especialização, né? No começo da idealização dela, ela foi pensada também como uma especialização para os professores preceptores, daqueles que também eram inseridos no campo da universidade, né? E, então, assim, visando essa questão de aproximação teórica-pedagógica também por causa da pandemia, porque a gente chegou na pandemia, ensino online, a gente falou assim, tá, para onde a gente vai, como a gente faz? Então, uma das nossas medidas foi tentar se apoiar, tentar rever os teóricos que a gente já tinha, né? O que eles poderiam, como eles poderiam nos ajudar no caso, né? Os principais teóricos, né, que a gente acabou se apoiando, digamos assim, foi o de Vygotsky e de Altdorf, que a gente estuda na disciplina de fundamentos psicológicos da educação, né? Cada um com sua teoria, os dois colaboraram muito, tanto com a teoria sociocultural e da teoria da aprendizagem verbal significativa, né? E, por fim, a gente tem, né, que é o ensino de evolução biológica, né? Mas por que a gente vai se ater tanto ao ensino de evolução? Porque a evolução, gente, dentro da biologia, ela é um tema assim, central. Ela é um tema que ela vai conectar todos os assuntos da biologia, tanto os assuntos micro como os assuntos macro. Então, ela é fundamental para a compreensão do campo da biologia. E ela também perpassa, não apenas na parte da biologia, como também na parte social, né? Porque a gente tenta compreender, a partir da evolução biológica, a gente tenta reconstruir como é que as espécies, como é a diversidade de espécies que a gente tem hoje, como surgiu essa diversidade de espécies. E a partir desses dois links, a gente começa a se perguntar como é que vai ser daqui em diante. Então, você entra na esfera social, quando a gente vê essa questão, quando a gente bota na discussão questões ambientais, a legislação ambiental, como é que está a preservação dos ecossistemas, né? Então, assim, é um assunto de extrema importância, que a gente vê como é a vida, como ela tornou-se o que é hoje e para onde é que ela vai, né? E aqui, o nosso trabalho foi desenvolvido na Escola Professora Antônia de Farias, localizada na Torre. Nós trabalhamos com a terceira série do regular e com a EJA, e o trabalho foi desenvolvido de julho a setembro, né?
relação à metodologia. A gente tentou seguir sempre o esquema de Vygotsky, né? Sempre ver o nível de desenvolvimento real, ou seja, o que os alunos sabem. Primeiro de tudo, a gente precisa ver o que o aluno sabe, dentro desses assuntos que o aluno sabe, o que a gente pode pegar como inclusores para um conteúdo novo. Então, assim, a gente ficou se questionando, como eu vou saber o que o aluno sabe? Então, a gente trabalhou muito com discussões, porque na discussão, o aluno mesmo, ele vai explanar o que ele sabe sobre o assunto, sobre o que vem à mente, né? E depois, assim, sempre começamos com a discussão e depois a gente ia discorrendo o tema, o conteúdo a partir de aulas expositivas dialogadas, a partir da gamificação, análises de caso e desenho, né? Então, assim, quando a gente pegou e começou a questionar para os alunos o que é evolução, onde vocês ouviram essa palavra, como vocês lidaram com isso, a gente acabou analisando 3 vertentes, né? A gente viu que as colocações deles, né, se organizavam em 3 vertentes. Uma questão filosófica, né, por exemplo, fazer o bem, né, ter práticas boas, a vertente espiritual psicológica, que se relaciona com a filosófica, mas aí os alunos começaram a questionar assim, tá, se a pessoa faz o bem, mas ela não muda totalmente, então, se for assim, a mente dela não muda, ela está realmente fazendo bem? E aí começaram a buscar a essência do ser, né? E alguns botam a essência como espiritual, outros como psicológica, e a outra questão como fantasiosa, né? Ou seja, no caso do Pokémon, Digimon, essas questões de desenho, né? E aí a gente foi tentando destrinchar qual era a base dessas 3 vertentes, perguntando, né? Assim, o que acontece quando um ser ou quando uma pessoa passa por esses tipos de evolução, e a gente foi destrinchando, conversando, até que a gente chegou assim que a principal coisa é a mudança, né? Então, assim, a mudança é fundamental. E a partir da mudança, a gente conseguiu inserir o tema de evolução biológica, que também é a mudança das espécies, né, no decorrer do tempo, né, a mudança. Aí aqui foi o jogo que a gente usou, Natural Selection. Nesse jogo a gente consegue controlar as variáveis do meio que estão agindo sobre uma população de coelhos, e a gente vai vendo como é que essa população vai se alterando no decorrer do tempo. E a gente conseguiu trabalhar muitos assuntos em cima desse jogo, né? Como a predação, a lei de Hardy-Weinberg, seleção natural, hereditariedade e conservação dos genes. A gente também usou alguns jogos desenvolvidos na plataforma de WorldWall, né? Então, basicamente, a gente tem, em Vygotsky, a gente tem 3 tipos de aprendizagem, e a gente acabou utilizando todas elas, né? Então, por exemplo, subordinada, na hora em que a gente pega um conceito que eles já têm e vai desmiuçando, querendo ver quais são as partes para a gente chegar na mudança, a gente viu uma aprendizagem subordinada, né? Depois a gente pega esse conceito ímpar e compara com o conceito da evolução biológica. Então, a gente vê uma combinatória, né? Então, você faz uma analogia. Depois, a gente pega o conceito de evolução biológica e começa a expandir ele a partir das aulas e dos jogos. Então, a gente vê uma aprendizagem superordenada, né? Sempre voltando, buscando os inclusores, né? Com base nos inclusores. Aqui a gente também usou a produção de desenhos a partir de imagens de fósseis, né? Buscando a contribuição nas análises das dimensões discursivas e imaginéticas, né? Nos processos de ensino-aprendizagem de ciências, né? Porque a gente bota um fóssil e pedir para ele explicar, desenhar, né? Imaginar como que seria aquele animal vivo, né? E aí a gente via também quais são os critérios para você fazer, a gente saiu discorrendo tudo, também foi fazer um link com tentar, né, fazer um link com a educação artística, envolvendo desenho e imaginação, né? Então, a gente pode considerar que essa diversificação metodológica contribuiu muito para aulas mais dinâmicas e interativas, o que é extremamente importante, já que nesse tempo, muitos dos alunos ficam com a câmera fechada, e isso eu acho que atrapalha um pouco a relação professor-aluno. A assimilação do conteúdo de evolução biológica, a gente acha que foi muito boa, né? A gente vai sempre retornando o conteúdo, sempre fazendo aquela avaliação no decorrer do tempo, aquela avaliação contínua, no caso. A aproximação do aluno com o conteúdo na tentativa de alcançar a aprendizagem potencialmente significativa, e também, como eu comentei no começo, um dos objetivos
do programa de melhorar o ensino na escola e melhorar também a formação docente, né? No momento em que a gente pôde ver como as teorias funcionam na prática e melhorar um pouco do ensino na escola, levando essas teorias até a escola, né? Aqui são as nossas referências e agradecimentos à CAPES, ao UFPB, ao CCN, né, que é o centro que o curso de Biologia faz parte, e à escola, professor Antônio Rangel, por ter recebido a gente de braços abertos. É isso. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Parabéns, parabéns ao grupo, né, pela condução do trabalho. Eu achei fantástico, quando eu li o resumo de vocês, essas respostas, né, essa categorização das respostas, né, dessa impressão dos alunos, né, sobre o que era a evolução. Uhum. Eu achei muito interessante, né? Eu sou professora de línguas, né? Então, realmente não é uma discussão que eu tenha acesso, né, sobre a evolução. Então, para mim, realmente foi uma novidade, né? Falar de evolução a partir do Pikachu, né? Então, para mim, realmente foi uma perspectiva até divertida quando eu comecei a imaginar isso, né? E, Lucas, você esclareceu na sua apresentação algumas dúvidas, né? Algumas lacunas que ficaram do resumo, né? Porque aí, principalmente na questão da metodologia, né? Eu senti falta dessa explicação mais detalhada, né? De como que vocês tiveram acesso, né? Ao que vocês chamam aqui de nível de desenvolvimento real, né? Dos alunos. Isso não está tão bem explicado no resumo, mas agora, né? Como é que vocês tiveram acesso, né? Que foi justamente a sua pergunta inicial, né? Como é que a gente tem acesso àquilo que os alunos já sabem, né? Então, interessante como a sua apresentação oral, ela realmente complementa, tá? Eu tenho duas perguntas, então, só rápidas. A primeira é muito pontual mesmo. Esse jogo, né? O Natural Selection, que você apresentou, ele foi criado por vocês? Não. Ele faz parte de uma plataforma de jogos educativos, Legends of Learning, onde a gente achou, né? A gente foi garimpando, assim, e conseguimos achar esse jogo. É muito simples, mas também é muito, muito, muito bom. Entendi. E, por fim, isso tudo foi em apenas uma aula? Como é que foi essa... Pois faltou esse detalhe ainda, né? A duração disso aí, como é que funcionou mesmo essa, enfim, né? A utilização desse material. A gente tenta, assim, até a própria coordenação da escola pegou e comentou com a gente que a coordenação, ela abriu a reunião de professores, né? Então, numa das reuniões, a própria diretora pegou e comentou para a gente não forçar tanto a barra, digamos assim, de sair botando conteúdo e os alunos ficarem perdidos, né? Então, a gente começou a ir bem tranquilo, né? Então, no caso, primeiro a gente faz uma discussão, aí tem uma aula, que a aula era de cerca de 1 hora, mas às vezes alguns alunos entravam atrasados, né? E a gente também era a última aula, né? Então, alguns alunos também saíam mais cedo. E isso acabava tirando um pouquinho do tempo da aula. Aí foi, tipo, uma aula só para discussão, só para a gente fazer essa garimpagem mesmo. E vendo, né, em que nível, em que pé está, em que os alunos estão, a gente vai sempre recordando as aulas passadas, sempre fazendo aquela avaliação contínua. Às vezes aparece um conceito que a gente viu, a gente pede para eles explicarem de novo, para ver se fixou. Caso não tenha fixado, a gente para um pouquinho, explica de novo e dá continuidade, e assim vai. Foi numa pegada bem tranquila, mas eu acho que aí foi cerca de... Sabe dizer quantas aulas foram, Raquel? Não, eu tenho uma noção que foi uns 3 meses, assim. Uns 3 meses, mas tinha alguma semana ou outra que a gente não tinha aula, tinha algum evento do colégio, então não tinha, Foi, né? que era uma aula por semana só também. E era na sexta, no último horário, como o Lucas falou, então era bem... Os meninos já estavam esgotados da semana toda. Então foi bem pertinente mesmo a gente participar da reunião de professores que já orientavam a gente para isso. Vamos com calma com os meninos, está sendo difícil para todo mundo. Mas a gente conseguiu assim, abordar o
como é que fala? O conteúdo de evolução inteiro, né? Que ele é todo um... E a gente tinha trabalhado genética bem direitinho com eles anteriormente, então foi bem interessante, assim, deu certo, sabe? Foi 2 meses. Tá bom, muito obrigada, parabéns ao grupo. Então, quero parabenizar o grupo, né? Parabéns, Lucas, pela apresentação, esclareceu bastante, né, alguns pontos que não tinham ficado muito claros lá no resumo, que aí você conseguiu, né, apresentar de forma muito clara. Eu também tinha uma dúvida aí com relação à gamificação, com relação ao prazo, porque não está dito lá quanto tempo e tal, né? Mas também com relação à gamificação, como é que vocês utilizaram, se vocês pediam para eles verem antes né, fazerem os jogos, né? Antes do encontro, ou se era só no encontro, fiquei meio em dúvida com relação a essa questão. Aí eu tenho uma outra questão. Ok, a gente fazia com eles juntos no encontro, mas a gente também tinha um certo problema, que, por exemplo, alguns alunos acessando a aula pelo celular, ficava difícil de sair da aula, sair do Google Meet para entrar no jogo, né? Então, muitas vezes a gente projetava e fazia junto. E aí, acho que o que valia muito desse jogo era a discussão, porque a todo momento era discutindo, era observando, escolhendo lá quais variáveis a gente ia mexer e vendo os reflexos que isso tinha na população de coelhos. E aí discutiu por quê. Sim. Mas depois, assim, a gente disponibilizava o link para eles e ficava livre. Né, ok. Nós estamos com o tempo bem estourado, mas ainda uma outra questão com relação, porque é tão importante, né, essa discussão da evolução. E aí, se vocês encontram resistência, nós estamos num momento tão de negação, né, de negacionismo, se vocês encontram alguma resistência com relação a isso, se você responder bem breve isso, eu agradeço. Não encontramos resistência. Na verdade, dos motivos da gente ter começado bem da base, né, evolução como mudança, uma mudança seja na anatomia, seja no gene ou no comportamento, né, a evolução como mudança acho que facilitou um pouco o entendimento. Ok, muito obrigada, então, parabéns. Eu que agradeço. Então, agora a gente dá continuidade, né? E chama o grupo que vai apresentar o trabalho Uso de Jogos Digitais no Ensino de Biologia em Tempos de Pandemia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou aqui compartilhar com vocês meu trabalho. Douglas. O Douglas. Isso, não é com Douglas. A Laura, né? Que são orientandos da professora Aristélia. Pode começar. Pronto, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, sim. Bom, me chamo Maicon Douglas, sou voluntário do projeto Residência Pedagógica e curso Ciências Biológicas da Licenciatura na UFPB. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado O Uso de Jogos Digitais no Ensino de Biologia em Tempo de Pandemia, e fizeram também parte desse trabalho a orientadora Antônia Aristélia Fonseca e a preceptora Laura Fernanda Costa Limeira. Bom, a gente entende que o currículo de biologia, do curso de biologia, muitas vezes é desafiador, pois com a variedade de conteúdos, a quantidade excessiva de conteúdos que a gente se vê estudando, muitas vezes é difícil de adaptar esse conteúdo para a realidade de sala de aula. Por isso, utilizamos nesse projeto aqui metodologias ativas, né, que tem o intuito de estimular o aluno a ter uma aprendizagem mais autônoma, né, mais participativa, e ele como sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem. Bom, essa pandemia, né, nos trouxe vários problemas, dos quais são oriundos principalmente desse isolamento social, que traz consigo problemas de saúde, seja físico ou mental, além, é claro, de problemas socioeconômicos, né? Que muitos alunos não têm acesso à internet, muitos alunos não têm acesso ao mínimo um computador. Então, isso é o que acarreta a maioria dos problemas na educação, nesse sentido. Por isso, buscou-se estratégias pedagógicas, né, lúdicas e dinâmicas, né, que tem esse intuito de atrair o indivíduo para que ele permaneça, né, durante as aulas, e assim
evitar que haja uma evasão escolar muito grande, né? Nossa estratégia foi utilizar jogos para o ensino remoto, que um dos conceitos, né, de jogos são brincadeiras que são geridas por regras, que têm um objetivo, e ao fim desse jogo você tem um feedback, do status de como está o jogador. Eu uso essa definição e essa analogia para explicarmos como acontece o processo de aprendizagem no jogo, que no caso as brincadeiras é um momento lúdico, né? Os objetivos é o que a gente pretende alcançar com o nosso ensino, e por fim o status do jogador, que no caso é o aluno, é um momento onde a gente vai ter o feedback de como está sendo o processo de aprendizagem por meio de discussões. Bom, o objetivo desse trabalho é usar ferramentas digitais como estratégia de ensino no ensino remoto. No conteúdo de reino vegetal, de uma forma lúdica e que facilite o aprendizado do aluno e nos auxilie na nossa formação como professores futuros. Bom, a atividade, né, foi realizada no segundo ano do ensino médio da escola Professor Antônio Rangel de Farias, no bairro da Torre, né, na cidade de João Pessoa, no mês de setembro. Bom, foram produzidas várias atividades, né, com o uso de ferramentas digitais, usando, por exemplo, o WordWall, o Google Forms, porém, a atividade que a gente tem foco nesse trabalho foi a atividade feita pelo Kahoot. Por meio dele, a gente conseguiu fazer com que os alunos ficassem mais atraídos pelo conteúdo, né, de uma forma mais divertida, né, mais dinâmica. Então, isso favoreceu que a gente conseguisse, né, construir as competências necessárias que a gente almejava. Bom, foi aplicado um questionário na forma de um jogo, né, onde havia questões múltipla escolha, né, e através desse questionário a gente conseguiu revisar os conteúdos do reino vegetal que já eram discutidos em aulas anteriores, e também nós introduzimos os discentes a um grupo mais específico das plantas, que eram as biófitas. No início da atividade, a gente fez com que os alunos se cadastrassem nesse Kahoot, porém é uma coisa bem simples e rápida, e eles, após isso, eles iam responder, e ao fim dessas respostas, a gente iria discutir em tempo real, porque assim que eles terminavam, a gente já tinha acesso às respostas deles, então a gente discutia com eles, e dava um feedback das questões, e retiravam aquelas dúvidas que eles podiam ter ao decorrer da atividade. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, está um pouquinho pequena, mas durante a atividade jogaram 17 jogadores. Porém, desses 17, apenas 9 eram estudantes, porque os outros 8 eram residentes que a gente chamava para testar o jogo. Então, esse jogo foi feito em várias sessões, ou seja, havia estudantes que no momento não podiam responder e só respondiam depois, porque muitas vezes eles estavam trabalhando. Então, vocês percebem por meio disso que o índice de assiduidade dessas crianças realmente é muito baixo, né? E, bom, aqui tem uma questão que a gente usou para exemplificar, né? Bom, o uso dessas metodologias, né, permitiu que os estudantes se aproximassem melhor da botânica, que já é uma área, muitas vezes, considerada difícil ou chata por alguns estudantes. Então, o uso desse jogo faz com que esse estudo, né, essa pesquisa, essa análise do conteúdo seja um pouco mais prazeroso. Então, esse modo de ensino, né, faz com que os alunos se atraiam e realmente continuem estudando no curso, né? A plataforma Kahoot, né, mostrou como uma potencializadora da construção do conhecimento, pois ela vinha com estratégia diferente do que é tratado normalmente, convencionalmente, por outras disciplinas. E também ela facilitou o nosso desenvolvimento de atividades, pois ela tinha várias ferramentas, e essas ferramentas faziam com que nós pudéssemos variar o tipo de questão, o tempo de questão, a dificuldade da questão, com imagens, vídeos, entre outras ferramentas.
Bom, considerações finais. O ensino convencional, por si só, ele não estimula o aluno a estudar, né? Porque ele não busca, de certa forma, a reflexão do conhecimento, só a assimilação do mesmo. Então, o uso desses métodos, né, de ludicidade faz com que o aluno seja atraído para a aula ou atividade e se contrapõe, né, as outras atividades já vistas por esses alunos. Né? Mas, apesar disso, existem muitos professores que não gostam ou não se familiarizam, né, com essas ferramentas, por muitas vezes não acreditar que realmente isso aí vai ser positivo para o processo. Porém, a gente vê que, apesar do ensino remoto ter diversos problemas, eles nos dão muitas possibilidades, tanto de vários tipos de jogos que a gente pode utilizar, como eu citei, o Ojuol, o Kahoot, o Kiss, mas também como outras estratégias de ensino, como o uso de mapas mentais, o uso de esquemas didáticos, enfim. O uso do jogo Kahoot se mostrou extremamente significativo para o desenvolvimento de nossas competências e na construção do saber tanto nosso quanto dos estudantes. Bom, as ferramentas digitais do ensino remoto são importantes, são essenciais no ensino remoto, porém, a gente não deve se limitar apenas a esse processo, porque, como está sendo visto no ensino híbrido, elas também são extremamente importantes. Além, é claro, do ensino presencial. Então, ela pode ser usada como uma ferramenta que vai ser positiva para o processo de aprendizagem. Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei e meus agradecimentos vão para o FPB, a professora Antônia Lisdélia, que é a nossa orientadora, a professora Laura Fernandes, que é a nossa preceptora, que nos ajuda muito e nos faz ter mais curiosidade do nosso conhecimento, curiosidade de formas diferentes, né, da gente abordar determinados temas, né? Aos nossos amigos residentes que estão até aqui assistindo e também aos nossos alunos, que é o nosso maior objetivo, e o nosso maior objetivo é fazer com que eles se desenvolvam bem como cidadãos. É isso. Obrigado. Ok, Lucas. Então, quero parabenizar, né? Nós queremos dar os parabéns ao grupo, e a você, Lucas, pela apresentação. Desculpe, Michael Douglas. Isso. A apresentação bastante esclarecedora. Fiquei só em dúvida com relação à quantidade de alunos desta turma, né? Porque você colocou uma quantidade que participou dos jogos, né, da atividade, mas a quantidade da turma. Sim, professora. A quantidade da turma são 15 alunos. Mas como passou... 20, na verdade, desculpa. Como passou a ter um modo híbrido, uma parte desses alunos foram para o presencial e outra parte permanece no remoto. Por isso, essa quantidade tão pequena de estudantes. Ok. Entendeu? Vocês citam no resumo outros jogos, né, outros games, e aí, mas vocês priorizaram apenas este? Sim. Okay. Na verdade, a gente ainda utilizou os outros, e eu coloquei esse no resumo, porque foi o meu primeiro trabalho, e eu, como eu comecei faz pouco tempo a entrar na residência, aí por isso que eu coloquei o Kahoot, mas a gente usa os outros sim. Sim, e como vocês fizeram um levantamento do que eles acham né, de vocês ter usado essa metodologia? Sim, eu não tenho os dados, porque como eu estava ainda iniciante, eu só observava mais, né, no início. Porém, quando a gente acabou de exibir o trabalho e os meninos responderam, a gente via pelo chat, pelo WhatsApp, que realmente eles tinham gostado. Que era algo realmente diferente do que eles estavam acostumados, né? Que é uma aula totalmente expositiva. Então, rapidamente, eu quero parabenizar, né, Michael e o grupo, né, o coletivo aí, né, das apresentações aí, e só chamar a atenção para uma fala tua mesmo, né, Michael, que justamente seria uma das minhas perguntas, né, sobre essa continuidade do uso das ferramentas em contexto de ensino presencial, né, quando a gente voltar ao normal, né, se aqui isso ainda vai existir.
É interessante como você menciona isso, mas aliado a isso também todas as dificuldades, né, dos alunos que estavam trabalhando, né, no momento da aula, de acesso à internet e tudo mais, né, como a gente tem ainda, a gente descobriu as ferramentas digitais agora durante a pandemia, né, durante esse ensino remoto, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, de que elas já existiam, mas agora que elas passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E agora a gente volta para o presencial, as crianças estão voltando para o presencial, e como é que ficam essas ferramentas digitais nas estruturas, né, que nós temos nas escolas. Eu acho que é uma reflexão muito interessante, né, que o teu trabalho proporciona, e parabenizar a equipe, então, por essa, e agradecer por essa reflexão também, né, por compartilhar conosco aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por assistir essa apresentação. Seguindo, a gente convida agora o pessoal do trabalho às contribuições do PIBID na formação inicial do docente, socializando experiências, que é a Aldenora, Johannes, Tamires, Tâmara, e orientados pelo professor Joseval Miranda. Boa tarde a todos. O nosso trabalho tem como tema, como a professora já falou, as contribuições do PIBID na formação inicial docente, socializando experiências. Teve aí a colaboração da Aldenora Ferreira Ribeiro, Joanes Pessoas de Souza Neves, Tamires da Silva Alves, Tamara da Silva Alves e o nosso coordenador Joseval dos Reis Miranda. Bom, inicialmente nós iremos tratar aí na introdução. As meninas podem passar o slide. Nós vamos abordar a formação inicial docente como um fator de desenvolvimento que moldará a postura desse profissional no âmbito metodológico e prático. Desse modo, o nosso o trabalho docente desenvolvido nessa relação entre teoria e prática e nas vivências cotidianas de sala de aula, que o programa PIBID, né, traz aí as suas significativas contribuições para a formação desse futuro educador. Aí pode passar o slide, nós vamos falar agora sobre a metodologia. E a metodologia que nós utilizamos foi revisão bibliográfica, já realizadas acerca das contribuições do PIBID para a formação docente. Analisamos que o programa ele também promove aí essa relação entre ensino superior e educação básica, o que proporciona grandes oportunidades para trocas de experiências metodológicas e práticas, e o que contribui muito, né, para a nossa formação inicial docente. Pode passar o slide. Pronto, os resultados de discussões, né? O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o nosso PIBID, ele proporciona também uma melhor qualificação aos futuros educadores, uma vez que ele traz também para o aluno experiências, reflexões críticas que possibilita aí essa construção para o nosso conhecimento. Já nas considerações finais, podemos passar o slide, nós concluímos que as contribuições para o PIBID são significativas para a formação desse futuro educador, né, principalmente nessa relação entre teoria e prática, a gente estando lá na experiência onde a gente aprende, e também para a formação continuada dos professores de educação básica, né, uma vez que há aí essa troca de experiências tão enriquecedora para ambos que participam aí desse programa. Aí, se as meninas quiserem complementar também. Então, Aldenora, parabéns ao grupo. Acho interessante, nós estamos com o tempo aí, né, apertado. Queria, né, dizer da importância, né, de vocês trazerem essa reflexão sobre as contribuições, né, para a formação de vocês e aí a formação dos professores das escolas também. Eu acho que essa reflexão é bastante importante, né, e que aí é importante também que você traga para cá, para essa apresentação. Então, agradecer a apresentação do grupo, né? E, na verdade, eu gostaria de ouvir um pouco já que a apresentação de vocês, né, foi tão curtinha, não levou os 10 minutos, eu acho que a gente pode estender um pouquinho mais aqui o tempo de vocês, né? No sentido de ouvir um pouquinho as experiências, né, pelas quais vocês passaram, né? Eu entendi que vocês fizeram
uma decisão de fazer um recorte a partir de uma pesquisa bibliográfica, né? Isso fica muito claro no resumo que vocês apresentaram e aqui, né, propriamente na apresentação. Mas eu fiquei muito curiosa também a respeito de o que aconteceu, né, nesse PIBID durante o ano, desde outubro de 2020, né? Um pouco das experiências, porque a gente é convidado nesse evento também a compartilhar as experiências. Se vocês puderem só nos explanar rapidamente aí em um minutinho, né? Como é que foram essas experiências Pronto. que vocês tiveram? Inicialmente a gente começou remotamente, né, de forma remota, então a gente não tinha o contato com os alunos, a gente enviava as atividades e como já teve colegas aqui também que relataram, a gente envia a atividade e não tem tanto retorno, né? Que alguns participam, outros não, mas aí eu tive a oportunidade de participar também presencialmente, teve um mês que eu fui, e foi muito significativo, porque os alunos, eles realmente participam, principalmente, a gente está nesse momento, claro que tem restrições e tudo, mas os alunos presencialmente é completamente diferente do período remoto, né? Eles participam mais, eles interagem mais, então essa diferença grande aí que eu senti particularmente quando eu fui para o presencial. Sou Joanes, boa tarde. Particularmente, quando a gente pensa, né, no PIBID, principalmente quando a gente inicia, né, de forma remota, é difícil, né, tem muitas dificuldades, mas, de outro lado, é muito significativo, porque a gente participou dessa transformação, né, que a gente viveu na educação. Então, foi bastante significativo, principalmente na nossa formação inicial, e também enquanto PIBIDiano, porque a gente já começou sentindo as dificuldades mesmo do pedagogo, né, dentro da sala de aula. Então, já foi uma experiência riquíssima, desde o ensino remoto e agora com a volta às aulas presenciais, cada semana um grupo, então, riquíssimo as experiências. Pois muito obrigada, então, ao grupo e parabenizo pela participação aí no programa. E eu acho que aqui nós damos por encerrado, não é, colega Idel, a nossa participação aqui, agradecemos, né? De minha parte, eu agradeço, né, o convite aí, e parabenizo pelo dia inteiro, né, desses trabalhos, desse compartilhamento que segue ainda, né, pela programação toda. Parabéns, Deise, aí pela organização. Então, parabéns aí à coordenação, né, pela organização, um evento bastante organizado, a Deise, o professor Paulo aí pela paciência, né, o dia inteiro nesse movimento. Então, mas muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse momento, e poder partilhar, né, das experiências tão ricas, cada qual mais, né, mais significativa. Então, muito obrigada.